Sport Center de volta com mais um clássico neste sábado no Campeonato Brasileiro. Tivemos Vasco e Flamengo e a Roberta Barroso chega para contar a história desse jogo pra gente. Fã de esporte, o clássico entre Vasco e Flamengo aqui no Maracanã terminou sem gols. E olha que não faltaram tentativas, mas os goleiros brilharam. Principalmente Léo Jardim. O Flamengo, logo de cara, apareceu na frente. Bruno Henrique recebeu e cruzou para Gerson. Ele mandou por cima. O juiz marcou o impedimento de Bruno Henrique. Só que foi o Vasco que chegou com mais perigo. No cruzamento de Coutinho, Verratti tentou mandar de cabeça. Rossi tirou. Na sobra e de fora da área, Paulo Henrique acertou a trave. Na sequência, o Flamengo, com Michael, obrigou o Léo Jardim a fazer boa defesa. Depois, Rossi também teve que trabalhar do outro lado na chegada de Nuno Moreira. O Flamengo chegou de novo. Cruzamento de De La Cruz, Gerson mandou pelo alto. Léo Jardim brilhou. Aí, Ayrton Lucas se livrou da marcação após bate-rebate, limpou e de fora da área arriscou. A bola ficou com o goleiro do Vasco. Aos 28 minutos, boa jogada do Flamengo. Até que Gerson recebeu, mas mandou para fora. Ele lamentou demais a chance perdida. Veio o contra-ataque do Vasco, Piton levantou e Verratti tentou de cabeça. O Flamengo teve mais uma oportunidade na primeira etapa, cruzamento de Michael e por pouco Gerson não chegou. No segundo tempo, a primeira chance mais clara de gol foi do Vasco. Rayan cruzou para Verratti. A bola foi na trave, mas ele colocou a mão na bola, amarelo para o argentino. Aos 26 minutos, cobrança de escanteio. Plata tentou de cabeça, mas foi Pedro, pouco depois de entrar, que levou mais perigo após cruzamento de Wesley. Léo Jardim estava lá. Plata de novo mandou de cabeça, para fora. Aos 43 minutos, o Flamengo chegou de novo com Pedro. A defesa do Vasco levou a melhor. Vieram mais duas grandes chances para o rubro-negro nos acréscimos. Léo Jardim brilhou. 0-0, placar final. Para esses grandes jogos precisa ser intenso. O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento. Perder e ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. E hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Voltamos a fazer uma partida que tem que ser competitiva, concentrada, ligada, mas a gente não pode levar isso só para o jogo de Flamengo, tem que ser sempre. Apesar das nossas dificuldades, a gente está no Vasco. Então foi um empate com sabor de empate. Empatamos, legal, um ponto, mas a gente queria ganhar e faltou a gente melhorar ali, numa decisão final, numa finalização melhor, num cruzamento melhor. A gente sabe do time do Flamengo, o que conquistou nos últimos anos, o tempo que está junto, a gente sabe de tudo isso. A gente fica feliz pelo resultado, sim. A gente com a camisa do Vasco tem que sempre querer mais. E a gente teve chance de terminar melhor. Sei das minhas dificuldades, sei do processo que nós estamos, mas a gente tem que acreditar que sempre dá mais. Claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer. O clássico nunca é fácil. Tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito. E fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas é o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. Tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo. Cometemos alguns erros, sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Agora as duas equipes viram a chave para competições internacionais. Na terça-feira, o Flamengo enfrenta a LDU pela Libertadores e o Vasco pela Copa Sul-Americana encara o Lanús.
Personagem desse jogo, Léo Jardim conversou com a nossa equipe, assim como o Gerson também. Fico feliz de poder ajudar a equipe. Acredito que o jogo foi como um clássico tem que ser. Eu acredito que foi um jogo muito disputado, muito aberto. Nós tivemos oportunidades também de poder fazer o gol, de poder ganhar a partida. E eu estou lá para poder ajudar quando a equipe precisar. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu me dedico todos os dias. Então eu fico feliz em poder ajudar. É claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Eu fico muito feliz pelo carinho da torcida. Desde que eu cheguei, sempre tive um carinho espetacular da torcida, sempre me receberam, me deram um apoio. Então eu fico feliz em poder retribuir. A forma que eu posso retribuir é assim, trabalhando, ajudando a equipe nos jogos. Então eu fico feliz pelo carinho, pelo apoio e por poder ajudar. Parabenizar o Léo, foi muito bem hoje. A gente o tempo todo buscando fazer o gol, mas parabenizar também a equipe pela partida, o tempo todo buscando o gol, mas hoje o adversário foi muito bem. Parabenizar ele pelas defesas. Eu tentei ali, eu acho que uma cabeçada ali, depois um chute que foi meio para fora, depois teve do Pedro, teve do Cebola, mas parabenizar a equipe pelo jogo, tá sempre tentando manter o nosso ritmo de jogo em 90 minutos. Lembrar a turma, terça-feira, os 2 jogos ao vivo aqui na tela da ESPN e também no Disney+, LDU e Flamengo, e aí na sequência Vasco e Lanús, Libertadores e Sul-Americana. Você acompanha aqui com a gente terça-feira que vem, dia 22 de abril. Zé, claro que o personagem do jogo diz muito, mas acho que pegando também os jogos anteriores do Vasco, hoje já competiu mais, hoje já teve até uma certa estratégia, já foi diferente, é um clássico, a gente conversava sobre isso no Grenal também, mas uma postura, acho que talvez a palavra seja essa, desse Vasco diante do Flamengo. A partida por si só já faz com que ambas as equipes mudem o seu comportamento, especialmente na atenção, né? na concentração para o jogo. Vasco e Flamengo tem muita história, tem muita rivalidade. Eu acho que, por exemplo, o primeiro tempo o Vasco competiu mais, o Vasco chegou a criar algumas oportunidades, porque conseguia chegar com um pouquinho mais de força no campo do Flamengo. O segundo tempo foi todinho do Flamengo, né? O Vasco fechadinho, tentando explorar contra-ataque, tanto é que nós vimos aí o Léo Jardim fazendo grandes defesas, o Rossi fez duas ótimas defesas, uma na trave, uma na trave, depois uma defesa do Nuno Moreira dentro da pequena área, mas isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu colocar um ritmo maior, conseguiu encontrar os lados do campo, sai o Michael, entra o Cebolinha, o Pedro entra e logo de cara já consegue criar uma oportunidade de cabeça. O time do Flamengo, tecnicamente, está aí o lance, né, do Vasco com o Nuno, né, que fez uma belíssima jogada e a grande defesa do Rossi, tudo isso no primeiro tempo. Mas acho que o time do Flamengo é o principal time que eu acho que é o time favorito na maioria das competições, né, em que ele irá disputar. Tem elenco, tem ótimos jogadores, tem um treinador para mim que possivelmente terá um futuro brilhante pela frente. Eu vejo o futuro do Felipe não aqui no Brasil, mas na Europa, pela capacidade que ele tem de leitura de jogo, de entendimento. Hoje nós vimos o Flamengo jogar 90 minutos com a mesma intensidade e o Vasco jogou dentro das suas limitações. O Vasco não consegue jogar de igual para igual com o Flamengo. Ele pode alternar aí algumas jogadas, um contra-ataque, no momento em que o Flamengo sai um pouquinho mais para o jogo, então ele pode explorar esses espaços. Mas dentro das suas características, o Vasco fez exatamente aquilo que podia ser feito, como concordo com o Carille, criou as oportunidades também, faltou um pouquinho vamos dizer assim, um pouquinho mais de capricho, especialmente na finalização do Nuno, que o Rossi fez uma grande defesa. Mas, assim, as oportunidades criadas pelo Flamengo, as grandes defesas do Léo. Eu coloco o Léo junto com o Hugo Neneca, né? Os dois postulantes à seleção brasileira, junto com o Everton aqui no futebol brasileiro. Eu acho que se o futuro treinador da seleção brasileira precisar de goleiros, esses dois goleiros, o Hugo e o Léo Jardim, tranquilamente poderão ser convocados. Mas foi um belo jogo, foi um belíssimo jogo, com muitas oportunidades.
com algumas emoções, né? E pensando e com até qualidade. na sequência, né, Zé, nessa semana que a gente tem esses 2 jogos nas competições sul-americanas, para o Vasco é um jogo importante ali em tabela. O Lanús lidera o grupo com 4 pontos, o Vasco vem na sequência. É um jogo chave esse, Sim. né? O problema do Casa ainda. o problema do Vasco é justamente isso, quando ele precisa propor o jogo, quando ele precisa ter o controle do jogo, criar as jogadas, tomar a iniciativa, aí o Vasco tem as suas limitações, né? Porque depende exclusivamente de, vamos dizer assim, com 3 jogadores, né? Você tem o Coutinho, o Piton, tem o Vergete, né? Que joga ali na frente, que é a jogada tradicional do Vasco. Pega a bola, procura o Piton faz o cruzamento e agora o Coutinho está, acho que fisicamente melhor, então ele consegue se apresentar, dar um pouquinho mais de opções para quem está no meio campo e aí consegue chegar ao ataque para ajudar o Vergete. O Nuno, que chega agora também, que acrescenta um pouco mais, é um jogador que tem o poder de marcação e participa também tecnicamente do jogo, mas acho que é pouco, né? Quando ele precisa propor o jogo, quando ele precisa controlar as partidas, aí o Carille tem que bolar algumas estratégias para justamente aproveitar a qualidade que tem o seu elenco. Tem algumas limitações, mas tem bons jogadores e eu acho que o Vasco, devagarzinho, vai se acertando e entendendo as suas... Eu acho que a força do Carille é entender as suas limitações. Quando você entende aquilo que você pode fazer, você fortalece os seus pontos fortes e aí você começa a criar dificuldades para os adversários. Galera, infelizmente aí o Flamengo não saiu com a vitória contra o Vasco, mas ainda segue líder no Campeonato Brasileiro. Temos que torcer muito aí pro Palmeiras perder e o Fluminense, cara. São os dois aí que ameaçam a liderança do Flamengo, né? Quem tá mais perto é o Palmeiras, né? Se vencer hoje, aí vai para 13 pontos, aí dá uma distanciada boa, né? E quem tá mais próximo também aí, depois do Palmeiras, é o Fluminense. Então a gente tem que torcer, secar muito esses caras hoje aí pra eles perderem, hein, galera? É isso aí. Bom, meus amigos, Flamengo agora se prepara para a Libertadores. Terça-feira tem um jogo lá em Quito contra o LDU. Cara, vai ser jogão, hein? Jogão e jogo difícil. Vamos torcer pelo nosso Mengão. Sair com essa vitória aí. Bom, galera, é isso aí então. Final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado aí. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você é torcedor do Flamengo, torce pro nosso Mengão, então não deixe de acompanhar nosso canal aí, fazendo sua inscrição e ativando o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Eu me despeço por aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui. E tenham uma boa Páscoa a todos aí. Valeu!